Olá, que Deus abençoe a todos. Devido ao período que estamos vivendo com a pandemia do Covid-19, as palestras espíritas saíram das casas espíritas e, através dos meios de comunicação, chegam também àqueles que pouco conhecem dos seus princípios ou fundamentos. Com esse objetivo, vou falar um pouco sobre alguns princípios básicos da doutrina espírita ou doutrina dos espíritos, que podem ser aprofundadas nas obras básicas e obras divulgadas pela Federação Espírita Brasileira. Como o próprio nome já diz, a doutrina espírita não é de uma pessoa ou de um espírito, mas sim dos espíritos, pois foi revelada por eles e decodificada e organizada por Allan Kardec. A doutrina espírita, no seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, veio por sentido, coerência em tudo que faz parte do universo, nos ensinamentos dos mensageiros de Deus para a humanidade e no Evangelho de Jesus, esclarecendo que todo o texto traz um contexto, que é a ideia principal, e ela nos explica esse contexto, tirando o véu das palavras para que se entenda a essência do ensinamento. Então, nós temos o princípio da existência de Deus. Deus existe. É uma inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas. Podemos citar outros atributos à divindade, ou à suprema perfeição, que é eterno. O que é eterno não tem começo nem fim. Se tivesse um começo, teria saído do nada, e o nada não existe. Ou então teria sido criado por um ser anterior, que seria Deus. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Deus é imutável. Ele não está sujeito às mudanças da matéria, daí o entendermos como inteligência suprema. É único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Deus é onipotente, é único e soberano poder. Ele é soberanamente justo e bom. Sua justiça e bondade se expressam através das leis divinas nas menores como nas maiores coisas. Sendo Deus uma inteligência e nos comanda, faz sentido que essa inteligência tenha estabelecido leis para a ordem e o equilíbrio de toda a sua obra. São as leis de Deus, que podemos dividir em leis materiais, onde temos as químicas, físicas e biológicas, e as leis morais, encontradas no Evangelho de Jesus e esclarecidas em toda a literatura espírita. O princípio da imortalidade da alma e da pluralidade das existências. Antes de sermos seres humanos, filhos de nosso pai e de nossa mãe genéticos, somos espíritos, filhos de Deus, e já existíamos antes de nascermos e continuaremos a existir depois da morte física, depois do nosso desencarne. Somos, portanto, companheiros inseparáveis de nós mesmos. É o Espírito quem decide
e cria o seu próprio destino dentro das leis. Para isso, ele é dotado de livre-arbítrio, que lhe dá essa capacidade de escolha. Desse modo, tem possibilidade de se desenvolver, evoluir, se aperfeiçoar, se tornar cada vez melhor, como um aluno na escola, passando de uma série para outra, através dos diversos cursos, das diversas oportunidades de aprendizado. Essa evolução, que requer esforço individual, só é alcançada encarnando e desencarnando, quantas vezes necessária para adquirir mais conhecimentos intelectuais, conhecimentos morais, através dessas múltiplas experiências de vida, rumando para a sabedoria, a conquista do conhecimento e do amor, que culmina em sua plenitude. Tem o princípio da pluralidade dos mundos habitados. Existem muitos mundos habitados com matérias muito diferentes das conhecidas. Como já nos disse Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. O princípio da comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos se comunicam com os encarnados, e isso está registrado em toda a história da humanidade. A doutrina espírita explica todos os mecanismos como se processa essa comunicação. Revisamos: existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, vários mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos. Mas o que fazemos com essas informações? Como elas podem nos ajudar a termos a saúde física, a saúde das nossas emoções, a saúde emocional, a saúde espiritual, termos a paz e sermos felizes? É importante lembrar que os Espíritos nos ensinam que Jesus é o Espírito mais evoluído que encarnou no planeta Terra. E ele é o modelo e guia da humanidade. Jesus é um Espírito e nós também, portanto, é nosso irmão. O convite de Jesus é para sairmos da inatividade e trabalhando, praticando as leis de Deus para sermos felizes, promovendo a nossa transformação intelectual e moral. Para isso, precisamos, primeiramente, nos conhecer, o autoconhecimento, para depois irmos para o outro, o nosso irmão. A ação da mudança começa de dentro para fora. Amar ao próximo como a si mesmo, já nos dizia Jesus. O amor é um sentimento que deseja o bem, o cuidado, a proteção, o amparo que, quando se tem, coloca em prática amando. E amando, se pratica a caridade, que é o convite do Evangelho de Jesus, convite da doutrina espírita. O objetivo do ensinamento doutrinário é essa autotransformação do ser, a promoção do espírito imortal, que nós somos, cada um de nós. Para isso, é necessário o despertar consciencial de cada um de nós. Jesus veio até nós trazendo ensinamentos e exemplificando como devemos viver. É Ele que nos fala em seus ensinamentos. Vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 14 a 16, falando da luz espiritual, do ser essencial, imortal,
falando das virtudes que trazemos como filhos de Deus e que devem ser desenvolvidas por cada um de nós. Como tudo em nós começa no pensamento, devemos observar as nossas ações e chegaremos ao pensamento, pois pensamos, falamos e agimos. Se observarmos os efeitos que são as ações, chegaremos à causa, que é o pensamento. Ao observarmos nossa saúde ou a nossa doença, que é um efeito, chegaremos à causa, que está no nosso pensamento saudável ou doentio. As leis estabelecidas por Deus regem todo o universo como um maestro numa grande orquestra. E nós somos um músico tocando nessa orquestra. Precisamos nos perguntar se estamos vivendo em sintonia com a grande orquestra ou estamos um pouco desafinados com as leis divinas. Para nos afinarmos com as leis, precisamos desenvolver gradativamente as virtudes que vêm de Deus. Sabedoria, a calma, o equilíbrio, a paciência, a tolerância, a compreensão, o perdão, a bondade, a indulgência, a compaixão, a serenidade e outras mais, todas filhas do amor, fazendo brilhar a nossa luz, vivendo dentro do amor, seremos salvos dos males do mundo, cada vez mais saudáveis e felizes. Obrigado pela atenção e muita paz a todos.